um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? Não parece que estamos no final da primavera, tá frio e tudo, mas o verão vai chegar, se Deus quiser. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante, que eu acredito para Friburgo e para mim principalmente, né? Que todo ano ele vem aqui, final de ano ele vem deixar uma mensagem para todos nós, para o meu público. E ele hoje está aqui comigo, uma pessoa assim que eu amo de paixão mesmo. É o Dr. Rússio Conci, uma pessoa muito querida mesmo. E bonito, né, gente? Olá, Marli, é um prazer estar aqui de novo. Olha só, todo ano, como você diz, a gente tem aí o privilégio de estar com o Marli ao longo dos últimos anos. E Marli, como as pessoas falam, Marli é uma querida de todos, né? Aquela pessoa que ela está em todas as horas. E a gente não pode nunca deixar de atender um convite da Marli. Às vezes ela me fala assim, eu convidei fulano de tal, aí não deu para ir, depois convidei tal com a agenda muito cheia, algumas pessoas, ela tem, como todos que vêm aqui. Mas eu falo, não dá para a gente deixar. Mas então, prazer estar com você. Falou da primavera, você mais uma vez está florida, tá? Independente do frio que nós tivemos aí, independente das chuvas que nós já tivemos, né? Mas você está sempre muito florida, muito bem disposta, né? Graças a Deus. Olha só, pessoal, vou cometer aqui uma confidência, né? A Marli, antes do programa, ela me perguntou assim, nós estávamos falando de Pilates, né? E coisa nesse sentido, de movimentos e tal. Aí ele falou assim, você coloca as mãos no chão? Aí eu falei assim, não, mas isso já está difícil, né? Tem que fazer muito aquecimento, mas não consigo chegar lá. Aí fiz aqui, mostrei para a Marli onde eu estava chegando, embaixo do joelho um pouco. Aí ela falou o seguinte para mim, mas você só coloca até aí? Aí eu falei, mas por que, Marli? Aí eu tô vendo ali Marli tirar o sapato, tá? Aí eu falei, Marli, olha lá, hein, Marli. Tá? Aí o que você vai fazer, Marli? Aí ela falou assim, olha só. Aí a Marli foi até o chão. Aí eu falei assim, tinha que estar gravado isso. Tá? Tinha que estar gravado. Marli, poxa, além de toda a alegria, além de toda essa saúde que você tem, acho que é isso, né? Essa alegria que você tem, acho que faz... Alegria de viver. Alegria de viver, né? Faz com que você possa ter essa saúde abençoada. Né? Então, mas é um prazer estar aqui com você. Pois falar, mas falar não, que você está em casa. você me deu muita sorte. Assim que eu comecei, você foi a primeira a vir aqui. Oi, eu estava dizendo que nós fizemos nós tivemos aqui nessa inauguração desse novo estúdio desse estúdio digital. Ousado, né? Por isso eu fui crescendo, graças a Deus. A TV investiu em você investiu na TV, né? E esse casamento ele se mantém muitos anos. Muito bom lidar com esse povo da TV. O Patrick Amor de Pessoa, o dono, né, o Marconi, que ele dizia que saiu daqui agora, esqueci o nome dele, um amor de garoto. Enfim, estamos aí juntos, graças a Deus. Ô, Rússio, vamos começar a nossa entrevista, você está com horário. Eu até quero te agradecer se você não... Nada, poxa, eu que tenho que te agradecer. Nada, pelo seu prestígio. Vamos falar do balanço do ano, o que foi o balanço do ano sobre a política nacional e a política nossa aqui. Você entrou logo espetando, né?
Política nacional. Política nacional a gente ainda tem os reflexos ainda do resultado. O país continua ainda bastante dividido, né? Isso naturalmente que não é bom, né? Porque as pessoas falam que depois que se ganha tem que aceitar o resultado. Mas acontece o seguinte, aconteceu um fenômeno que no Brasil ao longo da história política, né, pelo menos dos últimos anos, depois do processo de redemocratização, e quando a gente fala redemocratização, o país teve, né, durante muitos anos, né, sob uma ditadura militar. Então, depois que houve, né, aquela questão, aí veio Tancredo, né, aí Tancredo faleceu, assumiu Sarney, coisa nesse sentido. Teve lá o Figueiredo, que foi o último desses presidentes que trouxe aquela mensagem, né, de abertura e coisa nesse sentido. E nós nunca ouvimos falar na chamada direita, né? A gente sempre ouviu falar na construção de uma esquerda, que era sempre a esquerda era a oposição, né? Da oposição. E o que aconteceu? A gente sempre viu nas ruas a esquerda, extrema esquerda, coisa nesse sentido, né? E aí, este ano, quer dizer, nós verificamos um fenômeno que ainda acontece em várias cidades, acontece ainda, acampamentos em frente a alguns quartéis, né, pelo Brasil afora, de famílias, de simpatizantes, né, chamados patriotas, que questionam não somente o resultado da eleição, mas se posicionam aí de forma a mostrar a sua insatisfação com relação ao resultado das eleições, né? Isso com relação a presidente. Então, nós tivemos o Lula vencendo por uma margem pequena de votos, né? 2 milhões de votos, e o Bolsonaro, aí as pessoas, alguns são chamados de bolsonaristas, né? Mas eu particularmente acredito, Mari, que esses tantos aí de eleitores, muitos são eleitores que votaram no Bolsonaro. Naturalmente que a gente tem que falar isso, muitos não votaram no Bolsonaro. Muitos votaram para que o Lula não assumisse. Exatamente. Né? Então votaram contra a chegada do Lula. E alguns outros e tal. Questões diversas, né? Muitas falando da questão recente, do passado, né? Do envolvimento, dos processos e coisa, da prisão, coisa nesse sentido, e alguns não aceitavam isso. Votaram no primeiro turno alguns, né, nem tantos, porque deveria ter sido mais até expressivo. Mas tivemos a representação das mulheres, né, com a Simone Tebet, que teve uma votação, e a votação não foi tão expressiva, mas a participação dela, de fala e coisa nesse sentido, ela foi marcante. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, se ela, né, tiver habilidade e tal, soubesse conduzir ao longo desse tempo, ela com certeza vai ser um grande quadro, né, na política. Então, vamos esperar o que acontece. Já começa a acontecer algumas sinalizações pelo Brasil com relação ao futuro, né, da presidência. Quer dizer, Bolsonaro seria um novo candidato, teria também o governador, que foi muito bem, o governador de Minas, tá, que é o Zema, um empresário que fez uma gestão, né, muito boa, houve um índice de aprovação muito bom, e em São Paulo o Bolsonaro conseguiu eleger um ministro dele, que foi um ministro fantástico também para o Brasil. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro muitas críticas, muita polêmica, né, durante o governo, né, principalmente nas falas dele. Né? Então o que acontecia? As pessoas alguns falavam o seguinte, se o Bolsonaro tivesse ficado em casa sem abrir a boca durante 4 anos, ele estava eleito no primeiro turno. Tá? Mas acontece o seguinte, ele foi ousado, enfrentou essa coisa do STF, do Supremo Tribunal Federal, entrou num choque direto, num confronto direto com o ministro Alexandre de Moraes, e isso naturalmente para alguns, e também nós tivemos, da mesma forma que eu disse que muitos não votaram no Bolsonaro e sim votaram contra a chegada do Lula, muitos também não votaram no Lula, votaram contra o Bolsonaro. Exato. Tá? Então você vê, e é o pior voto que tem, Malê, é o pior voto que existe quando você vota contra, porque você não vê os valores daquele candidato. Exatamente. Você vê os deméritos do outro. Tá? E não é assim. Então a gente espera que a gente não tenha uma gestão
tumultuada. Alguns estão dizendo que não vai ser fácil, porque ele está conseguindo a oposição ao governo federal vai ter uma bancada muito forte, muito expressiva, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, contra o governo que vai assumir. Então é isso, a gente observar, tomara que as reações elas sejam reações, como se fala, democráticas, né? Porque acho que também a possibilidade de você se manifestar com liberdade e coisa nesse sentido, desde que você não avance os sinais, né, das 4 linhas, como você fala, como o próprio Bolsonaro falou, né? Esperar. E no âmbito municipal, o prefeito está no seu 2º ano, né? Chegando aí no seu 2º ano, fez agora como a gente fala, uma jogada de mestre, uma atacada de mestre, né? Com essa coisa do Natal, principalmente. Acho que o Natal encanta, o Natal supera, o Natal releva, o Natal então eu acho que foi um gol que ele marcou, com certeza, mas os próprios assessores, alguns deles, falam que as pessoas falam, mas por que vocês estão fazendo isso, mas está faltando alguma coisa em tal lugar. Sempre vai ter insatisfação. Sempre. Na eleição, com certeza, ornamentação de Natal não entra, tá? Porque as pessoas elas são muito personalistas, às vezes, no seu voto, tá? Aquele que vota no coletivo não são muitos. Então, a cidade está bonita, coisa nesse sentido. Mas eu acho que ele vai ter um tempo para que ele possa identificar aí quais são as sangrias que a cidade tem, quais são as artérias infartadas que a cidade tem, e que ele vai ter naturalmente que entrar nisso aí. O governo do estado está tendo também a seu favor, quer dizer, a favor de Friburgo, naturalmente, a questão das obras que estão chegando através do governo do estado. O governo do estado, por exemplo, essa obra no centro da cidade, que tem trazido e tem levado bastante desconforto para moradores, para motoristas e coisas nesse sentido. O centro da cidade está tumultuado em função das obras, mas essas obras, Marli, só para te dizer aí uma coincidência, lá atrás, quando eu estava no governo com o Paulo Azevedo, como vice-prefeito, nós começamos essa obra ali na rua Augusto Cardoso. Aquelas manilhas maiores, nós fizemos o corte desde lá do Rio e fizemos o corte no asfalto e viemos até ali o final da Augusto Cardoso. E agora, ali, através, aí, com certeza, do prestígio do prefeito, está conseguindo, aquela obra ela permanece pela Augusto Cardoso, entra pela Alberto Braun e sobe pela Monte Líbano, tá? Para que possa pegar aquelas águas lá de cima. Depois tem uma outra obra também que virá, segundo informam, quem me informou isso foi até o Braulio Rezende, que teve uma reunião com a equipe, né, desse pessoal, em função do comércio, coisa nesse sentido, e uma outra que também vai levar essas águas via Farinha Filho e via ali a rua D'Angela Ginestra até o Rio. Mas agora, se essa canalização dessas águas, que sempre entram ali pela Farinha Filho, pela Monte Líbano, descendo aquilo tudo das Browns, conseguir levar aquele dreno até a avenida, eu acho que a gente vai ter uma solução. Então o prefeito está com certeza, está nadando aí nessa relação, nadando bem nessa relação aí que está tendo com o governo do estado. O hospital também oncológico também está acontecendo, né? Pois é, como é que está? Está acontecendo. Ele foi, desde o início, ele foi diminuindo o seu tamanho, porque ele ficou, a ideia inicial era de um hospital com um tamanho bem maior, tá? Mas foi diminuindo porque isso também custa caro, né? Então, algumas coisas eu acho que estão acontecendo, algumas obras, a parte também de asfalto, muitos também elogiando. Aí, o prefeito é jovem, o prefeito era inexperiente com relação a isso, era um primeiro mandato na Câmara, se posicionou lá com relação a sendo uma oposição, foi bem à tribuna, bem articulado. As pessoas falam assim, o que se fala entre eles? A pessoa educada, ouve, coisa nesse sentido. É importante que, tomara que ele possa, com certeza, como eu disse para você, entrar nas questões que afligem, com certeza,
as pessoas e a cidade, né? E você vê, ele é um cara que é formado, tem faculdade. Tem uma... Expressa muito bem. Mas eu vejo sempre o seguinte, hoje, nós, por exemplo, lá na frente, provavelmente a gente vai ter oportunidade de falar da Associação Comercial Industrial e Agrícola, da CIANF, nós, no primeiro momento, nós tivemos uma certa dificuldade, quer dizer, no acesso, coisa desse sentido, porque o prefeito teve, na sua eleição, uma votação bastante significativa de um segmento evangélico da cidade, pela sua formação, pela sua origem, pelo seu posicionamento e tal. Mas o que acontece? E aí se alegava o seguinte, porque o empresariado não votou no prefeito, não votou nada. O empresariado, lamentavelmente, ele não vota tanto em conjunto, não. Ele olha muito para o umbigo dele, né? Como vários, né? Como a sociedade é assim. Então cada um votou, cada um fez a sua escolha, mas a eleição de Friburgo ela foi muito atípica, foi algo que a gente diz que foi também um fenômeno, como eu disse também da eleição. Eu tive a oportunidade, e ano passado eu falei para você, eu tive a oportunidade de receber um convite do meu amigo Conte Bittencourt, e para que pudesse encabeçar uma chapa para a candidatura a prefeito à época. Tá? Então pensei durante um tempo, Marli, porque a gente passou pela Secretaria-Geral, Secretaria de Cultura, Secretaria de Administração, e como vice-prefeito de Friburgo, as pessoas sempre lembram do nosso nome e vem a gente ligado a movimentos, né? Então, pensei durante um tempo e entendi que não era. Primeiro, em função da pandemia, que era um momento muito difícil. Segundo, porque eram 16 candidatos. Muito candidato. 16 candidatos, Marli, por mais que você tenha um bom trabalho, você não consegue expressar as suas ideias. Tá? E que as suas ideias sejam levadas adiante, que elas sejam replicadas, que as pessoas possam divulgar isso. Tá? Acho que Friburgo precisa rever esse modelo, esse formato, e entender que precisamos ter mais uma convivência mais harmoniosa entre as lideranças. Tá? E todo mundo hoje quer ser líder, todo mundo se acha em condições de ser líder, tá? Mas na hora da eleição e antes, ao longo, né? No decorrer disso. Né? Aqui, acho que o Zezinho vai assumir a Assembleia, né? Zezinho Caminhão. Eu estive com o prefeito disse que que ele tem chance, com certeza, e também o próprio Zezinho disse que acha que assume, né? Ele é o primeiro suplente. Ele é o primeiro suplente. Ele teve aqui no programa. Segundo ele, o governador teria dito que ia sacar alguém. Vamos ver agora, esses dias, agora está acontecendo agora. Agora, né? Janeiro já sabe. Agora a Assembleia acho que é fevereiro. Alguma coisa nesse sentido. Então, vai ter... tomara que Friburgo tenha uma representação. Pois é. Uma coisa interessante é dizer que a gente sempre brigou em Friburgo muito pela representação. Friburgo falta representação. Fizemos 2 deputados estaduais, num tempo recente, né? Sim. E um federal. E o que acontece? Né? Não, estou falando assim, difícil, porque às vezes não basta somente se você ser eleito. Você tem que estar lá dentro, tem que estar bem articulado. Tem muitos caciques aí. Não, se você entra, se você é a oposição, você vai ficar à margem. E na oposição não são muitos que têm voz para falar. Né? Então, não adianta você estar eleito, você tem que estar com uma consistência. As pessoas têm que saber que mesmo você sendo oposição, você é uma pessoa de respeitabilidade. Exato. Porque você tem que... A democracia é a arte da convivência entre contrários. Estão vivendo numa sociedade, Marli, onde as pessoas, elas sabem tudo. Né? Como dizia lá, o Bolsonaro nos debates, dá um Google aí. As pessoas estão dando um Google e elas vêm para um debate com você, para uma conversa com você. Você faz programa, você faz carnaval. Vamos falar de carnaval. Você faz carnaval. Você conhece carnaval? Claro. Poucas pessoas conhecem carnaval como você. Você desfila em todas as escolas, você desfila em todos os blocos, sempre desfilou. Aí as pessoas querem discutir carnaval com você e apresentar ideias e soluções que você já pensou há muitos anos, que você já deu há muitos anos, que você já construiu, que não deram certo, que deram certo. Então, hoje é uma sociedade do achismo, todo mundo acha tudo. Todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo tem sugestão para tudo, todo mundo acha que resolve tudo? Resolve tudo, tem conselho para tudo. Então... Se fosse assim, seria ótimo, né? Aqui, agora vamos falar um pouquinho do Nova Friburgo Country Club. Tá linda aquela decoração. Nossa, que bom, você esteve lá, né? Eu estive. Que bom, aproveito para convidar vocês que estão nos vendo aí, que ainda há tempo para você dar um pulinho lá no Country Club, após
após as 18 horas, porque quando começa a anoitecer, nós fizemos uma grande parceria com o Sesc. O Sesc tem sido um grande parceiro. Eu tenho tido uma sorte de ter um amigo que não é um amigo meu, mas é um amigo de Friburgo. A gente não pode dizer que, às vezes, a pessoa... o Braulio Rezende. Braulio Rezende é uma grande expressão, né? Não só pela liderança que tem, quer dizer, conseguiu pegar o bastão do seu pai, né? E tal, e deu prosseguimento e tal, cresceu a família toda, né? O Zé Rezende, pessoa espetacular, né? Irmão dele, a Jane, a Junice. Mas o Braulio tem a liderança junto à FEComércio, a Federação do Comércio, é presidente do Sim Comércio, Sindicato do Comércio de Nova Friburgo, é presidente da CDL. E o que acontece? Ele goza de muito prestígio na federação estadual. O cara é correto, né? E o que acontece? Com isso, nós tivemos a condição de levar novamente o Festival de Inverno para dentro do Canto Clube. Tá? Como era, você lembra? Nós que idealizamos lá atrás, né? Você participou com a gente. E voltamos esse ano, ainda de forma ainda até reduzida. O Braulio brigou mais, ele brigou para levar lá para dentro, mas brigou também para que nós fizéssemos em 2 semanas. Mas esse ano fizemos apenas em 1 semana, sexta, sábado e domingo. Mas conversando ainda coisa nesse sentido, da possibilidade de levar algo, um Natal lá para dentro, para que pudesse o Sesc fazer ali a casa do Natal. E a gente começou. Acho que foi, como ele diz, é uma semente. Então, agradecer publicamente aqui ao Braulio Rezende, a toda a sua diretoria, ao presidente Queiroz da FEComércio, que sempre prestigiando e tem prestigiado o Friburgo, fez lá uma ampliação, transformou a pousada em hotel, Sesc, maravilhosa, tá? E muita coisa tem feito. E vamos esperar mais outras parcerias, o Braulio já sinalizou para isso, vão ter outras parcerias aqui. E eu tenho pedido. E, Maria, eu voltei este ano. Pois é, a terceira vez, né? Terceira vez, Maria. Essa vez não estava programada, eu estava com a minha vida toda arrumadinha e tal. E aí o que acontece? O meu vice-presidente que assumiu na época, né, foi o Celso Oliveira, Celcinho, assumiu, já tinha tido 2 mandatos de 2 anos, saí, mas aí veio a pandemia. Ele foi presidente, foi um presidente muito guerreiro, sabe? A época foi na pandemia. Foi na pandemia, conseguiu manter ali aquele clube ali, né, com muita dificuldade. Então eu falo que tem muito valor o Celso com relação a esse momento, né? Perdemos alguns sócios, mas já conseguimos recuperar. Aí o Celso teve uma questão de ordem particular, não pôde continuar. Aí teve a eleição, aí foram me chamar para que pudesse. No primeiro momento a gente disse não, porque a gente dá a contribuição da gente, mas depois a gente tem que começar a se afastar para seguir outros caminhos, né? E outros também que outros possam seguir. Mas entenderam que eu pedi se o grupo tivesse ali unido e tal, e se não tivesse oposição, porque graças a Deus, as eleições que eu participei no country foi chapa única. Então, quer dizer, eu falo o seguinte, um clube onde você vai para lazer, entretenimento, né, sociabilidade, coisa nesse sentido, aí você vai lá para dentro para bater chapa com alguém, aí vai chegar dentro de uma sauna, de um futebol ou de uma caminhada, aí você fica aquela coisa, porque essa eleição agora mostrou algo que é muito, muito chato. Muitas famílias, às vezes, romperam em função de política. Você pode romper em função das ideias. Eu posso contestar o seu candidato e não gostar do seu candidato. Isso tal. E o que acontece? A gente vai chorar, vai ficar no nosso luto, vai ficar não sei o quê, cada um na sua, mas daqui a pouco vamos buscar nos recuperar para que a gente possa fazer ou o candidato, para que as ideias que a gente tenha, elas possam ser vitoriosas. Vamos nos unir as pessoas que possam levar isso. Mas ficar aí, pessoas que teve casos de separação. Separação conjugal em função disso. Do casal não está aceitando. Pais e filhos que não estão se falando. Mas quando essa eleição... Eleição do Bolsonaro-Lula. Gente, mas que absurdo. Absurdo. E não a gente tem que ter, é por isso que eu estou falando, tem que estar atento a esse fenômeno, o que é, porque não é, a pessoa fala, mas é uma questão religiosa, extremista, não sei o que e tal. Acho que todos os fenômenos eles precisam ser analisados e precisam ser, acima de tudo, respeitados. Não somente. Absurdo isso que eu já ouvi. Precisam ser respeitados, sim. Tem gente que, olha, até hoje tem gente que entrou em depressão. Conheço pessoas que relatam de depressão. Olha, eu, por exemplo, eu sempre fui da direita. Votei no Bolsonaro, acabou, pronto, não deu. Vou fazer o quê? E outra coisa, eu não discuto política com os amigos. Se quer continuar a amizade, não vamos falar de política.
porque a gente acaba brigando. Eu também tomei essa postura de não discutir, sabe por quê? Porque acontece o seguinte, eu acho que você tem o seu posicionamento, você tem as suas ideias, as pessoas lhe conhecem. Eu costumo dizer o seguinte, eu estava numa turma com alunos, até alunos de direito lá na associação, e estava dizendo o seguinte, tem dia que eu acordo sendo um cara de direita, tem dia que eu evoluo, no meio do dia eu sou um camarada de centro. E tem dia que eu anoiteço e durmo sendo um camarada de esquerda. Ou seja, durante o dia, mas é verdade, porque durante o dia a gente vai vendo, circunstancialmente você é levado a tomar decisões, né, que às vezes é mais conservador, às vezes você tem que ser mais liberal. Porque nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos tem esse negócio mais de esquerda e direita. Você é conservador ou você é liberal. Tá? Então, essa coisa de esquerda e direita, o Brasil está, sinceramente, acho que isso já é um fato, de certa forma, atrasado. Tá? Enquanto alguns estão pensando o seguinte, no final é o seguinte, todo mundo quer o quê? Quer o bem-estar do Brasil, quer que a coisa melhore, quer que a coisa evolua e tal. Então a gente tem que estar atento, a gente não pode deixar isso acontecer. E existe muito interesse, né? As pessoas, existe muito interesse. Acho que amar mesmo o país são poucos, não é isso? A gente sabe dessas coisas. É porque estamos tanto tempo na política, não é isso? Ô, Rui, olha, está faltando 5 minutinhos. Agora você pretende falar mais ou você já quer fazer mensagem? Você falou assim, vai falar, nós estamos falando da Cianf, Associação Comercial, estamos lá na direção executiva, junto ao Júlio Cordeiro, que é nosso presidente, pessoa fantástica, né, um empresário. Família, né? Empresário, não só, exatamente, é uma família aí que já contribuiu, tem contribuído muito para Friburgo e tal, a família Cordeiro. E eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Júlio para que pudesse ali junto tocar a associação. A associação tem tido, a Cianf tem tido um protagonismo muito intenso em Friburgo, uma participação muito. Tanto é que na pandemia nós conseguimos, através da construção de liderança chamada FEC, Frente Empresarial e de Classe, né, que nós chegamos a reunir 12 entidades, e que nós pudéssemos ter ali um assento no comitê chamado COI, de emergencial ali, que cuidava das questões da saúde, da pandemia e tal. Fizemos uma indicação e colocamos uma pessoa ali para que pudesse levar as nossas ideias, coisas nesse sentido. Então o Júlio, estou ali com o Júlio, acho que a Cianf tem tido um projeto muito bacana, Vamos Florir, saiu lá da Cianf, nós temos projetos aqui, hoje temos em torno de 1.500 associados na associação. E a coisa acontece ali muito forte, ela tem uma presença muito marcante já na cidade. A TV recentemente adquiriu o controle acionário da TV Zoom também, hoje para que possa dar espaço aos associados também. Então acho que é um trabalho bacana. Estamos fazendo um trabalho lá de uma fermentadora de empresas, muito bacana, e uma diretoria fantástica, né? Nós temos o Juvenal, nós temos o Flávio, nós temos o Bernardo, nós temos o Evarista, nós temos o Marquinho e tal. Então a semelhança do que nós temos também no Country Club, eu digo o seguinte, se a minha diretoria tivesse condição do que o trabalho que ela faz, com a alta performance que ela tem, ela é um grupo com certeza de campeões. O prefeito vai até olhar para isso. Pois é, e vocês com o prefeito, como é que ela muito boa relação. Eu acho que a gente trabalha sobre as questões que nos une, e com certeza. Quais são as questões que nos unem? É a questão principal que é Friburgo. Tudo aquilo que for relacionado a Friburgo, seja para o melhor de Friburgo, nós vamos estar juntos. Tá? Ele aceita bem? Mas com certeza. E vocês também, a opinião dele? Não, com certeza. Porque tem que ser, não é? Porque nós somos também muito pragmáticos, vocês são muito práticos na relação. Tá? O que é? O que é para isso? É bom? É para isso? Vamos lá. Se trouxer alguma coisa que não seja bom, que não seja legal, a gente, com certeza, nós não vamos romper. Tal. Mas, com certeza, não vai se trazer nunca pra gente nada que seja imoral, ilegal, né? E coisa nesse sentido. Mas aquilo que for, a gente vai discutir e tal, e se for possível viabilizar, eu acho que pelo bem da cidade. Tá? Então, eu acho que a gente vai conduzir. Chega lá na frente, a gente vai verificar o seguinte, aquela coisa, vou verificar as ideias. Se as ideias são bacanas, quais são, cada um tem as suas ideias, vai construir. Eu acho que a democracia é isso. Eu fui entrevistado lá na prefeitura. Excelente. Recebeu muito bem. Está tendo humildade de ouvir, acho que tem valores, tem alguns nomes ali, né? Tem hoje o Rodrigo Ascoli,
né, como secretário-geral muito bem, tem o Renan como secretário também de turismo, também tem feito aí muitas ações muito bacanas, se destacado bacana. Aí ao lado dele o João, procurador muito jovem, bacana também. Então tem lá o secretário de Cultura e tal. Então tem vários secretários, né, que têm se destacado de alguma forma, têm contribuído aí. Ele tem que fazer isso mesmo, né? Agora, olha, eu estou preocupado com o teu horário. Não. Já são quase 15 minutos. Eu estou preocupada. Então, Maria, eu queria agradecer você mais uma vez, dizer que sempre é um prazer estar com vocês aqui. Patrick, muito obrigado. Marconi, obrigado pelo prestígio sempre de vocês. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo na vida, que talvez seja uma das maiores virtudes do ser humano, é a coerência. É você estar, né, ao longo da sua vida, e as pessoas identificando em você que você pode mudar, até da fisionomia, pode mudar, tá, mas você não muda com relação à sua essência. Né? Então o que acontece? E as pessoas têm uma coisa que é o seguinte: as pessoas falam assim, dele o poder transforma as pessoas. Não, o poder não transforma as pessoas, o poder revela as pessoas. Porque as pessoas já tinham, sabe aquela... Eu termino aqui com então agradecer a vocês todos, agradecer a sua audiência, aos seus amigos, que são nossos amigos. Quer dizer, não gostar de você é não gostar de Friburgo, que você é a essência da cidade. Oh, meu Deus. Não, às vezes as pessoas podem dizer... Ontem eu conversava com alguém que dizia o seguinte, eu falei, vou estar com a Marli, o programa dela. Eu falei, poxa, eu gosto tanto da Marli, poxa, que pessoa agradável, que pessoa... Então, as pessoas já conhecem você, já sabem da sua vida, já sabem sabe, você passou a ser uma história. Então, eu disse para você o seguinte, então é questão de índole. Então, a coisa da coerência é a virtude. Termino só para dizer uma coisa, uma fábula muito interessante que tem, a fábula do sapo e do escorpião. Né? Então, as pessoas às vezes vivem... Você conhece essa? Não. Então, o que acontece? As pessoas convivem com você e tal, querem conviver com você, e às vezes elas fizeram alguma coisa no passado que não foi legal. Não, eu vou me recuperar, vou fazer isso, vou fazer... O sapo, o escorpião pediu na beira da lagoa para atravessar a lagoa. Tá? E queria ficar nas costas do sapo. Aí foi conversar com o sapo. Sapo, eu queria atravessar essa lagoa e você, que isso, escorpião? Você nas minhas costas? Você vai chegar lá e você vai me picar? E você, que isso, sapo? Eu não vou picar você, porque eu quero passar. Eu quero ir pro lado de lá. Eu falei, não, mas eu não confio em você. E você, mas você tem que confiar em mim. Porque se eu te picar, nós dois vamos morrer. Tá? Então, aí você, olha lá, escorpião, olha lá. Aí o sapo, ele, tá bom, sobe aqui e vamos atravessar, vou atravessar você. Quando chegou lá no meio, vai começar a conversar. Quando chegou lá no meio, o que aconteceu? O escorpião foi e pá, cravou o sapo. Aí o sapo falou assim, escorpião, você falou que não ia me cravar. Eu falei, por que você fez isso? Eu falei, desculpe, é da minha índole. Então, ou seja, era da índole dele. Então tem pessoas que assim, então a gente... É a índole da pessoa. É a índole das pessoas. Ninguém muda. Então, o que acontece? Ver você e se espelhar em você, eu acho que são as pessoas, com certeza, de boa índole, que veem você, que te admiram, que te prestigiam, e porque você prestigia essa cidade toda. Não há tempo ruim para você. Não. Você não dirige, você não tem carro, você não bebe álcool, tá? E você está em todos os lugares, quer seja no velório, quer seja no casamento, quer seja no batizado, quer seja nos momentos bons das pessoas, seja no momento ruim. Parabéns você, muito obrigado pelo ensinamento que você passa pra gente, e por isso que a gente está aqui com você. Nesses mais de quase 70 anos que você tem aí, 70. E de seu vigor, sua vitalidade, da sua alegria. Isso que nos inspira. Muito obrigado. Obrigada. Feliz Ano Novo. Obrigada, Feliz Natal Deus, ainda. por ter você como meu amigo. Eu agradeço muito essa família iluminada, linda, que eu amo. Obrigada mesmo, que Deus nos proteja muito. Obrigado. Então, obrigado à minha família, Ana Maria, Lucas, Pedro, Carolina, Roberta, e obrigado aos amigos, né? E obrigado àqueles que com certeza ajudam a construir nossa vida e fazer dela cada vez melhor. E um feliz ano novo para todos vocês, gente, com muita saúde, muita paz. Vamos nos unir cada vez mais, né? Para sermos felizes. E Rose, um beijo muito grande para você, que Deus te ilumine cada vez mais. Tá? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, pelo seu prestígio, acima de tudo, e da TV, que sempre abre as portas para a gente. Um beijão na sua família, da sua mãe, tá? Amém.
Gente, até a semana que vem, né? Já um ano novo, se Deus quiser, bem diferente desse, bem melhor, se Deus quiser. Um beijo muito grande para vocês. Tchau. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para Nova Mix.